Então, boa tarde a todos novamente. Dando prosseguimento ao nosso evento, hoje, agora quem vai falar é o professor Maurício Cardoso Santos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Maurício por aceitar o nosso convite para dar essa palestra. O Maurício é professor na UFPB, fez doutorado na UFPB em Sevilha, né, sob a orientação do professor Fagner e do professor Henrique Fernandes Cara. Fez um pós-doutorado na França e trabalha em EDP e teoria de controle de EDP. Então, passo a palavra para você, Maurício. Pode começar a sua apresentação. Obrigado, Reginaldo. Obrigado pela apresentação. Para mim é um enorme prazer ter a oportunidade de estar aqui hoje, né, a convite de vocês para falar dos temas que eu trabalho, né. Queria parabenizar pelo evento. Gigante, né, um evento espetacular, assim, com um grande público, né, realmente impressionante. Então, mais uma vez, obrigado, e vamos lá. Eu vou falar de um resultado bastante recente, que a gente obtive em colaboração com o Felipe Chaves, um colega lá da UFPB, e o professor Jean-Pierre Puel, da Universidade de Versalhes, e esse trabalho fala de um resultado de controle, bom, minha área de atuação é teoria do controle, e ele fala de um resultado de controle fronteira, essencialmente, né? Mas, claro, não é um resultado de controle de fronteira qualquer. Nesse trabalho, a gente obtém controles fronteiras como limite de controle distribuídos, em um processo limite, tá? Então, eu vou tentar explicar isso, tá? Eu vou omitir vários cálculos, assim, porque, obviamente, não vem ao caso para hoje, mas, assim, quem tiver alguma curiosidade, eu posso enviar os slides depois, que lá tem mais conta detalhada, tá? Alguns cálculos que estão aqui eu vou pular, tá bom? Mas a minha ideia é dar a ideia geral do que é o problema e do que a gente fez. Então, a apresentação está definida, né, está dividida nessas 5 partes, e na primeira parte a gente vai primeiro fazer um apanhado geral do problema. Então, o que é conhecido para a equação do calor em termos de controlabilidade distribuída, né? O que você tem uma equação do calor com controle distribuído, condição de Dirichlet na fronteira, e uma informação inicial dada, que é o y0, e suponha que você quer atuar no sistema de forma que a sua informação no tempo final seja 0, né? Então, é bem conhecido que isso é possível. Existe um controle L2, que você influencia o comportamento do seu sistema e ele é levado a 0 no tempo final, tá? E a prova disso é padrão, é conhecida, é clássica e é baseada bom, tem várias formas de fazer, mas você pode encontrar formas baseadas em métodos espectrais ou em desigualdades de carga. Tá? Isso aqui em cursos introdutórios de teoria do controle, isso aqui normalmente é ensinado, tá? Também, o que é conhecido para a equação do calor é que você consegue também levar a 0 se você trocar o controle distribuído por um controle fronteira. Então, você consegue exibir uma força que você coloca aqui e sua solução vale 0, da mesma forma. E aí a prova também é conhecida, é clássica, bastante famosa na literatura, né, e você pode fazer isso usando alguns argumentos de extensão, por exemplo, passar do resultado de controlabilidade distribuída como a restrição você controla num domínio estendido internamente, depois restringe o seu problema ao domínio inicial, então você vai ter um resultado de controlabilidade de fronteira, ou então usando método de momentos em dimensão 1, ou então por desigualdades de Kalman também. Você tem essa gama de alternativas, tá? Então, o resultado distribuído é conhecido, resultado fronteira é conhecido. Não é isso que a gente quer fazer aqui, tá? O que a gente quer saber é o seguinte, olha, se você considera um domínio interno na sua região do fenômeno, né, onde o fenômeno está acontecendo, de tal forma que essa região, ela converge para 0, ou seja, se ela é cada vez mais achatada até a fronteira, o que você pergunta imagine que você, para cada região dessas, se você consegue colocar lá um controle que conduz a solução a 0, o que é possível por conta desse primeiro slide, né? A pergunta o que acontece quando você faz essa região ir para 0? Será que no limite você obtém um controle fronteira? Apesar de parecer intuitivo, não é algo que é trivial, tá? E, na verdade,
não se sabe, na verdade, eu particularmente acredito ser muito forte que qualquer controle distribuído vá convergir para um controle fronteira. O que a gente propõe aqui é exibir um controle, uma família de controles distribuídos, localizados numa vizinhança da fronteira, que convergem para um controle fronteira. Então, a nossa proposta é essa, exibir uma família, tá? Então, você pode olhar esse resultado também como uma maneira de encontrar controles fronteira, tá? O que se sabe sobre problemas desse tipo, né? Antes desse resultado que a gente fez, o que se sabia, né? O que se sabe é que vale para ondas, né? Você consegue fazer isso para equação de ondas. E é um resultado de 92, da Carolina Fabre, e ela prova essencialmente isso, que você consegue passar do controle distribuído para a equação de ondas para um controle fronteira para a equação de ondas, obviamente, sob algumas condições geométricas de controle, né, que é esperado para a equação de ondas. E o ponto-chave da prova dela foi provar, porque observem aqui nesse desenho, que a gente pode supor, por exemplo, que esse domínio ele tem um tamanho epsilon uniforme, né, a gente pode pegar uma fronteira, uma vizinhança da fronteira de tamanho epsilon uniforme, tá? O tamanho epsilon você pode imaginar como sendo a reta que sai na direção normal, né? Você pega para epsilon suficientemente pequeno, você se move na direção normal, e aí você pode pegar um intervalozinho de tamanho epsilon, né? Que vai convergindo ali para a fronteira. Então, o que ela provou é que, construindo a sua vizinhança da fronteira dessa maneira, você consegue provar que a dependência de epsilon, a dependência que a constante de observabilidade depende de epsilon, é da ordem de epsilon a menos 3. Então, ela explicitou o comportamento da constante de observabilidade em termos do epsilon, que é o tamanho do domínio distribuído, né? E isso foi fundamental, pessoal. C menos 3 era crucial na prova dela. Para que, ela passava limites lá nos termos, e para que tenha uma taxa de convergência epsilon elevada a um número positivo, né? Tinha que ser menos 3. Se fosse outro, dava epsilon negativo e explodia, tá? Então, ela essencialmente provou isso, e a partir daqui ela construiu uma família de controles distribuídos que convergem para um controle fronteira. Então, a nossa estratégia foi tentar provar a mesma coisa. A mesma coisa, que para a observabilidade distribuída do calor, você consegue também conseguir uma constante epsilon a menos 3. Tá? Essa foi a nossa ideia. Só que qual é o problema? A gente não conseguiu adaptar as técnicas dela, porque eram técnicas puramente de equação de ondas. Tá? Eram técnicas puramente usadas em equações de ondas. Tá? Então, essencialmente são resultados, as técnicas que se usam para provar a controlabilidade de ondas. Ela usava mais ou menos isso. Tá? Então, com isso, ela provou que existia uma família de controles distribuídos que convergiam para um controle fronteira. Tá? Em outras palavras, ela fez, assim, de uma maneira, assim, informal, né? Ela fez isso. Ela passou o limite nesse sistema, com controles distribuídos, e chegou num sistema com controle fronteira. Então, a gente pode imaginar que a estratégia dela foi passar o limite em todo o sistema, tá? Isso a gente vai ver mais na frente como é que isso funciona. Então, o resultado que a gente provou foi esse, ó. Isso aqui são os dados, né? O dado em L2, um tempo positivo, e o epsilon é um número pequeno. O ômega epsilon é uma vizinhança da fronteira, onde a gente quer posicionar o controle fronteira, tá? Uma vizinhança da fronteira, onde a gente quer posicionar o controle fronteira. Claro, esses ômega epsilon são construídos de uma maneira bastante específica lá. Não é complicado, mas é bastante específica. Não é qualquer ômega epsilon, tá? A vizinhança da fronteira. Ele tem que ser construído de uma maneira específica. De tal forma que você consegue construir uma sequência de controles, um par, na verdade. A gente vai ver que a gente consegue construir um par estado-controle, tal que esse par estado-controle converge em algum sentido para o par estado-controle, não para o par, mas converge em algum sentido para o sistema com controle fronteira, tá? Isso, ao longo da apresentação, acredito que vai ficando mais claro. E aqui é só uma observação que, para simplificar os cálculos, a gente vai fazer a prova para o caso 1D apenas, tá? Um caso unidimensional, tá certo? O artigo, ele se dedica a provar o caso multi-D, mas as contas são muito mais pesadas, mais cheias de índices, então, para não confundir a gente, eu trouxe só o caso 1D,
tá? Para a gente entender a ideia. Então, para a gente entender bem, então vamos lá. Então, a gente já sabe que uma solução do problema com controle distribuído, ela satisfaz uma formulação fraca, né? Então, se eu tenho um par estado controle, onde esse cara aqui é um controle que leva a solução a zero, então ela vai satisfazer essa formulação fraca, na verdade? Então, é só multiplicar pela função teste, integrar por partes, enfim, isso aí a gente já está bem habituado a fazer, né? E aí, o que acontece? Então, qual vai ser a nossa estratégia de prova? Vai ser o seguinte, olha, se eu provo que esse termo aqui, que no caso é esse, né, converge para um termo dessa forma, né? Em outras palavras, se y é epsilon converge fraco para y em L2. E se esse termo do controle aqui, ó, converge para um termo dessa forma, então é como se eu pudesse passar o limite na formulação fraca e chegar na formulação fraca do controle fronteira. Então, é nesse sentido que a gente vai passar o limite. A gente vai passar o limite na formulação fraca. Vai provar o limite, passar o limite da formulação fraca de um e chegar na formulação fraca de outro. Então, é nesse sentido aqui que os controles, um vai convergir para o outro, tá? Porque você percebe aqui, pessoal, que esse F epsilon, ele pertence a L2 de ômega epsilon por 0T, né? F epsilon, né? Então, você tem que ter cuidado na hora de passar o limite, porque o espaço também está variando, né? Então, como é esse limite? Então, o que a gente prova é isso aqui, na verdade, certo? Então, quando você faz isso, você consegue um resultado em controle fronteira. Então, quais são os resultados preliminares que a gente vai usar? Bom, pelo método de unicidade de Hilbert, o problema de controle fronteira e distribuído, eles são resolvíveis, né? Eles têm solução, se somente se as desigualdades de observabilidade que estão aqui são verdadeiras, né? Então, o método de unicidade de Hilbert diz isso. Esse aqui, para o controle fronteira, se vale a controlabilidade fronteira, então vale essa desigualdade de observabilidade. E se vale o controle interno, então vale essa desigualdade distribuída, onde, obviamente, a constante C epsilon vai depender do ômega epsilon, não é verdade? E onde fia a solução do sistema adjunto. Então, a gente vê aqui que essas provas aqui são clássicas e são resultados de Lusikov, Manuvilov, Lebov, Robiano, enfim, são referências clássicas que provam essas duas desigualdades, tá? Então, o que a gente prova aqui, pessoal, é que a nossa constante C epsilon, no caso distribuído, ela também é da ordem epsilon a menos 3, tá? A gente prova isso também. E, claro, da mesma forma que foi crucial para o trabalho da Carolina Fabbri, essa constante epsilon a menos 3 também vai ser crucial para nós, tá? Então, assim, só apresentando os pesos de Kahneman, né? São pesos usuais, são funções que decaem exponencialmente no tempo zero e no tempo final. E, no caso, para ter controle fronteira, a gente sabe que o peso ele tem que satisfazer essas duas propriedades aqui, né? Ele tem que ser totalmente, o gradiente dele tem que ser totalmente não nulo dentro da região de controle, e mais ainda, a derivada normal tem que ser negativa na região onde você quer controlar o seu problema, tá? Então, esse peso aqui, ele é necessário para que você consiga provar uma desigualdade de Kahneman fronteira, certo? Então, qual vai ser a ideia da prova da gente, pessoal? A Carolina Fabbri, essencialmente, o que foi que ela provou lá? Ela saiu de um resultado, ela saiu diretamente do resultado, ela provou diretamente uma desigualdade de observabilidade interna com controle epsilon a menos 3. Ela provou diretamente isso. O que a gente vai usar no nosso caso? O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu partir da desigualdade fronteira, desigualdade de Kahneman fronteira para a equação do calor, e a partir dela, usando um argumento de localização, a gente saiu da fronteira para distribuída. E aí é que aparece o epsilon menos 3 em questão, nesse argumento de localização, certo? Então, o que a gente prova, na verdade, é uma desigualdade de Kahneman distribuída, onde a região ômega epsilon ela é uma vizinhança da fronteira, e de forma que a constante de observabilidade associada vai ser da ordem epsilon menos 3, que era o que a gente queria, pelos mesmos motivos que Carolina Fabbri precisava, tá? Então, veja, essa desigualdade de Kahneman aqui, ela já é conhecida, ela de uma maneira geral. A novidade aqui é que a gente prova essa Kahneman com a constante explícita em termos de domínio ômega epsilon, que é uma vizinhança da fronteira, tá? Então, uma primeira observação é o seguinte,
se você tenta seguir diretamente a prova da desigualdade de Kahneman, tendo sempre em conta o epsilon, né, levando em consideração o epsilon ali explícito, o que você obtém é que a constante C epsilon, ela é da ordem epsilon a menos 4. Porque lembre que eu falei que epsilon a menos 4 é ruim, né? Então, então não basta você pegar a prova da desigualdade de Kahneman e repetir ela. Você tem que trabalhar mais. E mais ainda, o comportamento C epsilon, da ordem epsilon a menos 3, é ótimo. Por quê? Porque, por exemplo, se você pega essa função aqui, que é uma solução particular do sistema adjunto, né, e você calcula o valor dela no zero, a norma dá 1/2, e se você calcula a integral perto da fronteira, já vai dar da ordem O de epsilon ao cubo, tá? Então, não pode ser melhor, porque tem uma solução que já satisfaz com epsilon, ou seja, essencialmente, quando você pegar esse termo e jogar dividindo para cá, vai ficar da ordem epsilon a menos 3, tá? Constante. Então, como a gente exibiu um exemplo em que a constante é epsilon a menos 3, então é ótima, tá? Ou seja, a gente prova que é epsilon a menos 3 e exibe um exemplo que dá exatamente da ordem epsilon a menos 3. Aí o exemplo, por exemplo, é esse. Na verdade, seria o exemplo natural para se começar, né? Uma solução trivial do problema adjunto. Tá bom? Então, como eu disse a vocês, a gente parte de uma Kahneman fronteira. Então, essa Kahneman é verdade, pelo segundo slide. Lembre-se que a gente disse que o controle fronteira é verdade, então essa desigualdade de Kahneman aqui é uma estratégia para você chegar nele. Então, ela é verdade, ela é fato, a gente simplesmente usou ela no nosso trabalho, tá? E aí, o que a gente fez? A nossa prova se baseia essencialmente em quê? Em provar que o termo localizado na fronteira, ele pode ser estimado por um termo distribuído por uma constante epsilon a menos 3, e mais um termo que é pequeno em relação ao lado esquerdo da desigualdade de Kahneman. Então, essencialmente, você pode trocar esse termo aqui por esse outro com a constante da ordem epsilon a menos 3. Então, essa, essencialmente, foi a nossa estratégia. Para fazer isso, lembrando que aqui a gente está em dimensão 1, tá? Essas contas em dimensão 1 são bem mais simples. Então, como é que a gente fez isso, pessoal? A gente pegou uma função de corte, que ela vale 1 pertinho da fronteira e se anula depois de um tempo, tá? E aí, essencialmente, o que a gente fez foi estimar o termo fronteira, incluindo a função de corte aqui, ó, para que você transformasse ele num termo distribuído. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, vai aparecer a derivada do peso, a derivada dessa função, a derivada dessa função, e aí você vai ter que estimar todas elas, tá? Em dimensão 1, é fácil de você estimar, você vê aqui, ó, tranquilo, integração por partes, são argumentos padrões, tá? Não são complicados de entender. Então, aqui eu coloquei aqui as contas deles sendo estimados 1 a 1, e no fim, o que você obtém é essa estimativa aqui, ó. O seu termo fronteira é estimado por um termo localizado com φx vezes a derivada da tua função de corte, e tem um detalhe que falta eu explicar, que a derivada dessa função de corte, ó, ela é da ordem de epsilon a menos 1, tá? É a melhor possível, a melhor forma possível que você faz para construir uma função de corte dessa natureza é de forma que ela seja osão de epsilon a menos 1, tá? Então, é daí que vai aparecendo o epsilon a menos 3, porque quando você vai fazendo essas estimativas e você acrescenta o θ lá, o θx, esse θx vai sendo carregado, de forma que quando você vai integrando por partes e usando Holder, usando Young, enfim, o que você precisar, esse θ vai ficando ao cubo e aí vai aparecer exatamente o epsilon a menos 3, tá? Então, assim, foi só uma diagonal de como você faz. E aí, para fazer em dimensão superior, eu vou fazer um comentário lá no fim, como é que você faz isso em dimensão superior, tá? Mas em dimensão 1, fica assim, função de corte, integrar por partes e estimar os termos que aparecem que você não quer, tá? Pronto, então daqui a gente já admite, né, que a nossa Kahneman, a nossa desigualdade de Kahneman distribuída com constante ótima da ordem epsilon menos 3 é verdade, e vamos ver agora como é que a partir daí a gente constrói uma família de controles que convergem com o controle fronteira, né? Como é que é isso, né? Vou fazer aqui. A gente usa o método de Furdikov e Manuvilov, né? Que essencialmente usa a desigualdade de Kahneman para construir
o par estado controle, né? Só que lembremos agora que a gente tem que a constante é explícita. No termo localizado, a constante é explícita. Então, eu vou adicionar essa constante epsilon, 1 sobre epsilon ao cubo, na minha forma bilinear associada. Porque é daí que eu vou extrair o custo do controle. Tá? Então, aqui, nessa parte, é bem conhecido também que, por meio da desigualdade de Kahneman, essa forma bilinear aqui, que é exatamente o lado direito da Kahneman, né? Veja que isso aqui é o operador adjunto, então, está associado ao lado direito da desigualdade de Kahneman. É uma forma bilinear positiva, bilinear contínua e coerciva, né? Ela é bem comportada. E aí, quando você define um operador L como sendo a integral do dado inicial pela variável adjunta no zero, você tem que expor pelo teorema de Lax-Milgrom que esse problema tem solução, né? Uma solução que a gente chama φ-epsilon. Claro, agora aqui é φ-epsilon porque eu adicionei a constante epsilon no operador, né? E aí você faz os cálculos padrões disso, você consegue provar, na verdade, que o par está do controle construído dessa forma. Eu não vou fazer muitos detalhes aqui dessa conta, porque ela é simplesmente você estimar o seu lado direito, né? Você estima isso daqui, e aí você consegue provar que essa φ-epsilon aqui, ela é limitada pelo dado inicial, né? Então, essa φ-epsilon, ela é limitada, então ela possui uma sequência que converge fraco em L2 0TH01, que é a regularidade que a gente tem do lado esquerdo da Kahneman do calor, né? E mais ainda, por imersão, né, o teorema de traço, né, a gente consegue provar também que essa função aqui, ela é L2, a derivada normal também é L2. Isso é importante por quê, pessoal? Porque lembre-se que a gente quer passar o limite, né, na φ, de forma que a gente obtenha um par, uma dualidade na fronteira da derivada normal. Então, eu tenho que provar que ela é L2 na fronteira também. Tá certo, pessoal? Então, essa é a estratégia que a gente usa para construir o par estado controle. E aí, para finalizar essa parte, resta a gente ver como é que a gente passa o limite, né? Para passar o limite, a gente usa esse lema aí, esse leminha, a gente prova esse lema, na verdade, que diz o seguinte, ó, se eu tenho uma forma linear definida por essa aplicação aqui, ó, que é justamente o termo da formulação fraca que nos traz o controle, tá? Veja que isso aqui seria justamente o controle, né? Claro, 1 sobre epsilon cubo vezes o controle, vezes essa função aqui seria o controle, a gente prova que ela converge, ela é limitada nesse espaço, na verdade, ó, no dual L2 dual de H2 em TH01, e ela converge na topologia fraca para essa função L aqui, ó, que é justamente uma função, um funcional definido, um funcional que está definido no mesmo espaço, ó, veja, quando a gente faz isso, a gente consegue definir o funcional e o funcional limite no mesmo espaço, mas, claro, esse funcional aqui, ele está relacionado com a fronteira, né, enquanto esse daqui está relacionado com o que está dentro, né, o controle ômega epsilon. Então, a gente consegue provar que essa L epsilon converge para essa L, né? E para dar uma ideia da prova disso, na verdade, essa seria a parte menos complicada. A parte mais complicada são das estimativas que eu omiti, né, para vocês. Eu dei só umas ideias de como faz. Essencialmente, você prova que essa estimativa aqui é verdade. Ó. Aí você consegue provar que é uma limitação do L epsilon com a constante C com epsilon explícito aqui, né? Veja que a única dependência do epsilon é aqui e aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é provar essa estimativa. E para associar esse termo distribuído com o termo fronteira, a gente usa uma fórmula de Taylor, uma espécie de fórmula de Taylor. E aí a gente inclui esse termo escrito dessa forma nessa nossa estimativa aqui, tá? E aí, no fim, o que a gente prova é que a L epsilon de V
ela é uniformemente limitada agora, tá? Por esse elemento aqui, tá certo? Quando você faz esse passo aqui, ó, desse passo para esse, aqui você vai fazer várias estimativas, diversas estimativas, e nessas estimativas vai aparecer um epsilon suficiente para cancelar esse aqui, tá? É por isso que a potência epsilon menos 3 é crucial, porque se for diferente, pode ser que nessa estimativa aqui, o epsilon que aparece não seja suficiente para tirar essa singularidade, tá? Então, é por conta disso, então, claro, eu coloquei uma estimativa direta, mas aqui por trás tem vários cálculos, tá? Então, por conta dessa limitação uniforme, a gente consegue passar o limite fraco, tá? E aí, pronto, aí com a limitação fraca que você tem, para você provar também que o funcional distribuído converge para o funcional fronteira, você usa de novo essa formulação de Taylor, ó. Você troca esse elemento por essa aproximação, digamos, né? E aí você trabalha com esse termo aqui para ele virar o termo fronteira que você quer, e com esse outro aqui você prova que ele converge para zero quando o epsilon vai para zero, tá? Então, são esses os cálculos que a gente faz, aí tem várias passagens aí por trás, tá? Então, eu botei aqui um resumozinho da prova, mas eu não vou comentar sobre isso. Quem quiser o slide, eu posso passar depois para olhar como é que são os cálculos. Mas a gente fez essencialmente isso daí. E aí a gente prova, na verdade, que esse elemento aqui, ó, ele converge para esse outro aqui. Então, eu posso justamente passar o limite no A2 de epsilon, que é esse elemento aqui, ó. Eu posso passar o limite nele, aquele que sobrou, então ele vai convergir justamente para uma derivada normal, tá? Então, no fim, como é que eu concluo, né? Eu passei o limite lá naquele termo, como é que eu concluo? A conclusão é o seguinte: o controle que eu construí pelo método de Fuzikov e Manovilov, eu coloco ele na minha formulação fraca, eu sei que ele vai ser um controle para o meu sistema, porque eu construí ele, porque ele veio de um método que me fornece controles, então isso vai ser um controle do meu sistema. Então, ele satisfaz a formulação fraca do meu problema, e aí, por todos os resultados de limite que a gente mencionou antes, esse termo aqui, ó, ele vai convergir, esse termo aqui, ele vai convergir justamente para um termo fronteira, tá? E aí, isso está essencialmente dado nesse teorema aqui, tá? Ou seja, o teorema que a gente tem é o seguinte: se você tem uma sequência de funções φ epsilon que são limitadas em espaços com peso dessa forma, tá? Então, o funcional g epsilon associado, definido dessa maneira, converge fracamente para esse funcional aqui, né? Onde esse elemento aqui está em L2, tá bom? Então, é nesse sentido que é a convergência, digamos, do controle distribuído para o controle fronteira, certo? E aí, pessoal, só um comentário para falar do caso multi-D, como é que a gente faz isso? Essencialmente, a gente faz o seguinte: a gente constrói uma família, a gente parametriza a vizinhança da fronteira, a gente cobre com bolas, né, a vizinhança da fronteira, e parametriza de tal forma que a gente consegue ver essa região aqui como se fosse plana, né? E aí você sai trabalhando em cada linha de nível dessas. Então, você vai ter que fazer o cálculo em cada linha dessas, de forma que as estimativas sejam uniformes em cada bola. E aí você usa uma compacidade, uma espécie de compacidade, para conseguir uma estimativa uniforme em toda a fronteira, tá? Assim, a ideia acaba sendo, quando você faz essa restrição parametrizando, né, olhando ela em direção da direção normal, né, você acaba recaindo no cálculo de dimensão 1, mas imagina, com vários índices, cada índice dependendo de cada parametrização, de cada bolinha dessas, e depois para você juntar tudo, é bem delicado, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar, tá? Algumas referências clássicas, né, que ajudaram a gente. Então, o trabalho de Manovilov, o trabalho de Carolina Fabre, onde ela fez para ondas, de novo, Fuzikov e Manovilov, Lebor-Robiano para calor, né? Então, faltou eu colocar, talvez, mais resultados de controle para ondas, tá? Eu coloquei mais de calor, né?
Mas, bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, Maurício. Muito interessante mesmo o problema e a abordagem. Eu vou passar as perguntas. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Diego, pode falar. Obrigado. Parabéns, Maurício, pela excelente palestra. Maurício, esses resultados aí, qual seria a dificuldade, né, para tentar estender isso para Stokes? Porque o que acontece? A gente, quando a gente vai... Seria a questão de que para Stokes a gente não tem uma Kahneman fronteira? Seria essa? Porque tu precisa, a priori, ter uma Kahneman fronteira, né, para os dois problemas, não é isso? Assim, inicialmente, a gente tentou provar, assim como a Carolina Fabre fez. Como é que ela fez? Ela provou diretamente a desigualdade que valia, por um argumento de contradição, ela provou diretamente que valia a desigualdade de Kahneman distribuída com a constante ótima epsilon a menos 3. Uhum. A gente não conseguiu reproduzir porque ela usava argumentos lá típicos de ondas, certo? Que valiam para equações de ondas que a gente não podia adaptar para o calor. E aí a gente ficou nessa, como é que faz, como é que a gente... Aí o passo seguinte foi olhar a Kahneman do calor distribuída, ver o que sai. Aí quando a gente ia para a Kahneman distribuída, saía epsilon menos 4. Quando a gente tentava passar o limite da forma que Carolina Fabre fez, o epsilon menos 4 não permitia você ter limitação uniforme. Uhum. Aí a gente foi para o caso da desigualdade de Kahneman fronteira, partir dela, para daí estimar o termo fronteira por um termo distribuído. Então, seria isso. Então, para a nossa ideia funcionar, você tem que partir da desigualdade de Kahneman fronteira. Uhum. Tem que partir dela. Assim, a gente não sabe se daria para fazer de outra forma. Das formas que a gente tentou, não surtiu efeito, né? Certo. Mas esse argumento, ele se baseia nesse fato. Entendi. E outra coisa, aí dá para vocês estenderem também para o caso não linear, esse tipo de resultado? Então, o problema aqui é que, por exemplo, vamos supor que a gente linearize, né? Assim, você tem um problema não linear e você lineariza. Uhum. Quando você prova o resultado distribuído, aí vamos supor que você quer usar um argumento de ponto fixo, por exemplo. Uhum. Então, para cada dado fixado, você vai ter um controle que depende de epsilon, e esse controle vai ter uma estimativa, né? Uhum. Talvez, se você conseguir estimativas uniformes no processo, né? Uhum. Assim, a gente não tentou, na verdade, mas eu acredito que se você conseguir provar estimativas uniformes, por exemplo, imagine que você vai usar É um um teorema... resultado não linear local, né? Talvez. O problema é saber como é que isso vai variar com o epsilon, que você consegue provar o não linear para cada epsilon, né? Seria isso. Para cada epsilon você sai de um controle distribuído e consegue provar um resultado local distribuído para cada epsilon. Uhum. Aí a pergunta é, como é que isso acontece o que acontece quando o epsilon vai para zero? Eu acho que se você consegue, por exemplo, num teorema de inversão local, se você consegue explicitar ou provar que a região onde você prova a existência local, né, que ela não degenera, né, quando o epsilon vai para zero, talvez você consiga fazer um resultado para algum problema não linear. Eu acredito que sim. A gente não tentou, assim, a gente conseguiu fazer o que a Fabre fez e finalizamos, mas eu acho que talvez seja possível. Uhum. É interessante. E a última pergunta, se eu puder, Reginaldo, ou não sei se... Pode perguntar.
Tá. E a última pergunta era numericamente, né? Se vocês chegaram a analisar isso, né? De ver, né? Que esse controle, de fato, né? Calcular isso e ver que, enfim, entendeu? Vai se E aproximando. de fazer a simulação numérica, não. Mas, uma vez eu conversei com o Arnaud Monte, e ele mesmo, ele pegou esse trabalho da gente, ele mesmo foi analisar a taxa de convergência, né, do controle. E aí ele encontrou que a taxa é 1,5, apesar de no trabalho a gente não focou nisso, mas aí ele foi lá e viu que era epsilon a 1,5, a convergência, né? Agora, sim, a gente não acrescentou isso no trabalho, porque já está feito, e também a gente não fez nenhuma simulação associada, mas, assim, o Arnaud, ele teve a curiosidade, aí ele olhou lá direitinho e disse para mim que era meio, epsilon a 1,5. Beleza. Ok. Parabéns. Então tá, agradeço novamente, Maurício. Muito obrigado, Maurício, pela participação. Eu agradeço, Reinaldo.